Eu estou muito animado. Hoje pela manhã, como agora pela manhã, nós ministramos sobre eleição. Eu quero falar com você sobre eleição para a vida eterna, de como nós somos dessa nossa posição, dessa condição de eleitos. Eu quero falar um pouco a respeito disso, como a Bíblia trata, por que a Bíblia nos coloca como eleitos. Eleitos diante de Deus, eleitos diante dos homens. Se você prestar atenção, Paulo fala em suas cartas sobre eleição, sobre os eleitos. Pedro fala sobre os eleitos, chama os irmãos de eleitos. João fala a respeito dos eleitos, inclusive no Apocalipse. E Jesus fala dos eleitos. Nos evangelhos, o Senhor Jesus mesmo fala a respeito da eleição. E nós estamos, é óbvio, você sabe, não teria outra mensagem. Porque pela manhã eu disse que o Senhor tem trabalhado nesses últimos tempos. Quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais o Senhor, Ele refina. A Bíblia diz que nós somos refinados como ouro, somos como ouro refinado, melhor dizendo. Mais o Senhor cuida de nós, mais o Senhor tem. Você sabe que para a igreja, tudo para a igreja é porção. São 4, 5, às vezes dobrado, às vezes 5 vezes mais. Você sabe que nós somos aquela geração entendida como a geração de Benjamim, a geração que é a melhor porção. Ninguém havia sentado à mesa. José, que era a figura de Jesus, ele não sentou à mesa até que Benjamim chegasse, até que o mais moço, o último filho de Jacó chegasse. E nós somos essa última geração. Nós somos a geração que vai se tornar o primeiro. A Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. Nós somos a geração que vai receber do Senhor por primeiro. Então o Senhor faz isso através do seu favor, da sua graça. Eu não teria outra mensagem, irmãos, para falar para você, para dizer a você, para comunicar com você. Eu só posso dar daquilo que eu recebi. Então, não é do meu feitio falar para você, dar para você consciência do pecado, porque não é isso que o Senhor ministra na minha vida, não é isso que o Senhor tem ministrado por toda a minha vida. Eu só posso falar daquilo que Deus me faz consciente. E por toda a vida eu tenho tido esse privilégio maravilhoso de ter consciência da justiça de Deus. Fala-se muito sobre a justiça de Deus, prega-se muito sobre a justiça de Deus, mas a justiça de Deus é te fazer justificado, a justiça de Deus é te fazer herdeiro, porque aquilo que era contra você, a condenação que havia contra você, Ele colocou no Filho dEle. O Filho dEle levou. Seria injusto Deus condenar você por algo que Ele já condenou no Filho, no próprio Filho. Então eu não tenho outra mensagem para você, a não ser a mensagem do favor, a não ser a mensagem do Evangelho. Paulo diz: se vier outro pregando, se vier alguém, até mesmo um anjo de luz, pregando um outro Evangelho, seja anátema. Se você prestar atenção, é a única maldição do Novo Testamento. É a única maldição dentro da nova aliança. Pregar um evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus. Pregar um evangelho que não coloque a obra de Cristo no centro, ao invés da nossa obra. Então, por favor, acompanhe comigo. Hoje nós temos o auxílio das LEDs, o que está em Efésios, capítulo 1, verso 3, aí na corrigida, ok, Mara? Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, em Cristo.
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. A única forma de você ser santo, a única forma de você se tornar por assim dizer, porque ninguém consegue, certo? A única forma de efetivamente você ser santo e irrepreensível é através da eleição. É através de uma escolha. Só para eu ter ciência, essa central do meio está ligada, né? Tá, alguém pode ir do cerimonial? Tá, só checar. E se puderem colocar isso aqui no 12 para mim, eu não vou reclamar. Tá certo? Então, eleição, queridos, quer dizer escolha. Diga amém. Eleição é uma escolha. Nós não temos muita dificuldade de entendermos a respeito de eleição. Nós, brasileiros, temos a primeira vida para Jesus essa noite. Está chegando para aceitar Jesus. Nós não temos dificuldade para entender eleição. Por quê? Porque nós temos eleição de 2 em 2 anos. Eleição realmente é um acontecimento no nosso país. Eleição é algo que nós, brasileiros, somos obrigados a participar. Você entende disso? Você é obrigado a eleger alguém. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, eu nunca voto, eu sou um revoltado gospel. Eu voto em branco, eu voto nulo. Se você não sabe, você está votando na pessoa que está na frente. Porque no nosso processo é assim. O voto nulo e o voto em branco beneficia quem leva mais voto. De alguma forma você está participando. Você é obrigado a votar. Se você não votar, você paga uma multa. Ela é simbólica, mas é multa. Para mostrar que é obrigado. Então, eleição, queridos, é acima de tudo uma escolha. Certo? Nós temos no governo, nos governos, nas posições de autoridade, alguém que foi escolhido pela maioria. Certo? Ok? Alguém que foi realmente, que fez parte de uma escolha. Certo? Então, não é diferente aqui. Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, quanto o próprio Senhor Jesus, eles poderiam ter escolhido outra palavra para dizer que você foi escolhido, para dizer que você está numa posição diferente. Mas a palavra é eleito. Porque a eleição, se você, de novo, para o nosso processo, se você prestar atenção, no nosso sistema de governo, na nossa democracia, dos 3 poderes e tudo mais, na nossa divisão, nossa república, alguém já percebeu que há deputados, há parlamentares, há governantes que não mereciam estar lá? Que não deveriam estar lá? Alguém já percebeu? Mas eles estão lá pela vontade de alguém. Não é isso? Você não entende como é que o brasileiro vota em alguém e chega lá. É a vontade. A eleição passa pela vontade de alguém. E não foi diferente, e não é diferente nesse caso. Como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Você é filho de Deus, você nasceu de novo, porque alguém quis. Foi pela vontade de alguém. Certo? Não foi nem sua. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, na verdade, você aceitou ser eleito. Você aceitou receber
a eleição. Você aceitou ser diplomado, mas quem te elegeu foi Deus. Amém? Quem te escolheu foi o Senhor. Você só se torna realmente santo, não é pelas tuas obras, mas foi porque o Senhor te escolheu para uma vida irrepreensível. Uma vida realmente de santidade. E deixa eu te falar uma coisa que nós não vamos tratar nesta mensagem. Eu não vou falar de modelo teológico. Se você... Obrigado, queridos, que está ótimo. Se você é arminiano, se você é calvinista, se você crê na eleição condicional, se você crê na eleição incondicional, porque essa é uma discussão sem fim. Os dois modelos, eles são antagônicos, os dois modelos foram feitos para se confrontarem. Eu não estou te pedindo para você sair daqui cheio de teologia, eu estou pedindo para você sair daqui com a verdade da palavra de Deus. Os dois modelos têm acertos, os dois modelos têm equívocos. E os dois modelos se parecem mais do que você imagina. Porque no caso específico da predestinação, da eleição, a modelagem arminiana, ela diz que o crente, ele pode perder a salvação, o eleito não. O crente, ele pode crer, mas ele pode apostatar. Isso é muito razoável, é muito compreensível, porque você sabe que até mesmo o diabo é crente. Quantos sabiam que o diabo é crente? A Bíblia diz que o diabo é crente. Ele é crente, mas ele estremece. Ele é crente, mas ele pula fora. Ele é crente, mas ele trabalha contra aquilo que ele sabe que vai acontecer. Você está entendendo? Mas o eleito, esse não tem. Então, até mesmo na modelagem arminiana, existe a predestinação. Mas eu não quero tratar dessa verdade com você de forma teológica. Não, eu quero que o Espírito Santo revele para nós a essência da mensagem, a essência de ser eleito. Você é eleito porque alguém te escolheu, amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do universo existir. Esse mundo aqui é o mundo cósmico. Antes do universo existir, o Senhor já havia um plano na tua vida. Isso não é isso. Se você disser para mim, pastor, eu não entendo isso, tudo bem, tranquilo, irmão. A verdade é que nem tudo nós precisamos entender. Diga amém. Ah, pastor, mas eu quero entender. Sabe, mas as coisas reveladas são para nós e não reveladas são para Deus. Mas existe revelação aqui, tá bom? Existe revelação aqui. O que eu estou te dizendo é que nem tudo nós entendemos, às vezes no primeiro momento, no segundo, aí depois nós vamos, ok? Mas o que é importante, na verdade, não é você entender, é você crer. Amém? O mais importante do que entender é crer. Certo? E você vê isso claramente na Bíblia. A Bíblia fala de um termo, arrazoar. Quantos já leram isso na Bíblia? Na versão, várias versões. Arrazoar. Por exemplo, você vê naquele momento em que as pessoas trouxeram um paralítico pelo telhado, porque a casa do Senhor estava cheia, então trouxeram pelo telhado. Os amigos foram raçudos, né? Desceram aquele rapaz pelo telhado. E Jesus, antes de curá-lo, Jesus disse, perdoados são os teus pecados. A Bíblia diz que as pessoas começaram a arrazoar. O que é arrazoar? É colocar razão na situação. É querer entender a situação de forma racional, de forma mental. Então, você vê Jesus às vezes mandando todo mundo sair, fechando as portas, porque a fé não opera pela razão, a fé opera pelo crer. Amém? Então, quando a pessoa coloca razão, se torna filosofia.
A filosofia é a busca pela verdade, mas de uma forma humana, de uma forma até mesmo carnal. É a busca pela verdade, e eles encontram uma verdade humana. E a fé, seguir Jesus não é assim, seguir Jesus é pelo crer. Então tem coisas que nós não precisamos entender. Como você vai entender que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe? Você não precisa entender, irmão, você precisa crer. E se você é nascido de novo, você não vai ter dificuldade de crer. Mas se você ainda não nasceu de novo, se alguém não nasceu de novo, essa pessoa vai colocar o quê? Vai colocar a mente, vai colocar a razão, vai ficar, como é possível? Não cabe, não existe esse tipo de peixe. Na baleia, muito menos passa, só passa sardinha. E aí as pessoas começam a colocar argumento, em cima de argumento, e deixam de crer. Então, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ou seja, antes do universo ser criado, isso é muito importante você entender, porque não deixa de ser espiritual. Tudo que é natural foi feito pelo sobrenatural. Tudo que hoje é palpável foi feito pelo invisível. Hoje os cientistas sabem que mais de 80%, talvez 85% da massa do universo, eles não sabem denominar, então eles chamam de matéria escura. Quem já leu esse trem aí? Algo sobre isso? Matéria escura, eles não sabem identificar. Eles não sabem que Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Que Deus? O Deus invisível, mas real. Eles não veem, mas eles sabem que é real. Aí eles falam de tudo. Se você assistir um documentário, o melhor que possa ser, você vai ver eles falando. Eu cheguei a assistir um documentário que eu assisti todos os capítulos, que era muito bom, mas os cientistas chegaram a falar de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, não sei mais nada do que, mas não tiveram a dignidade de falar de Deus. Os caras falaram de Papai Noel, se fosse no dia de hoje até da Barbie falava, mas não falaram de Deus. Não mencionaram Deus. Sabe por quê? Porque a sabedoria humana, ela é vã. A ciência de Deus, a verdadeira ciência de Deus, é cumprimento da palavra de Deus. Mas quando o homem aplica a sua sabedoria carnal, ele se perde. Porque muitas coisas nós não conseguimos, não é para ser explicado, muitas coisas é para ser crido. Então, quando Deus fez, você sabe que essa eternidade que nós estamos vivendo, eu não sei você desde criança, o conceito mais correto que eu tenho de eternidade é que não tem começo nem fim, certo? Eternidade é algo que não tem começo e nem fim. E eu considero correto esse conceito. Só que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o Pai da eternidade. Então, aquilo que para nós não tem começo nem fim, para Jesus foi Ele que gerou. Sabe, tudo que se sabe, o pouquinho que se sabe do universo, é que o tecido do espaço-tempo, ele é ligado. Então, qualquer ponto do universo, para qualquer ponto que se vê, se olha, se aponta do universo, seja por telescópios de onda de rádio ou de raios ultravioleta, para aonde se aponta, é como se estivesse no centro. Porque se essa plataforma, se essa parte aqui do púlpito fosse todo o universo, ele estaria interligado. E aí se forma algo que nós conhecemos como infinito. Quantos já ouviram falar do infinito? Esse sim não tem começo nem fim, é infinito. Né? Quantos conhecem o símbolo do infinito? Só que para Jesus, aquilo que para nós é infinito, para Deus é infinito. Perdão, para nós é infinito, para Deus é finito. Porque de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Essa é só uma das eternidades da qual Ele é Deus. E a partir desta eternidade que eu e você fazemos parte, nós vamos reinar com Ele de eternidade em eternidade. Amém? Aquilo que para nós, na nossa condição humana, é infinito,
Aquilo que para nós, na nossa condição humana, é imensurável, para Deus Ele sustenta na palma da sua mão. Isaías diz que o salmista diz que o Senhor chama as estrelas pelo próprio nome. Todas as estrelas pelo nome. Só galáxias conhecidas, irmãos, são mais de 100 bilhões de galáxias. E o Senhor chama as estrelas pelo nome. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do quão grande é o nosso Deus? Sabe? Talvez você não vai alcançar o tamanho disso. A mente humana não consegue. Ótimo, sem problema. Você só precisa crer. Crer. Amém? Então é por isso, quando você vê dessa forma, você sabe porque Deus é onisciente, porque Ele conhece todas as coisas. Você sabe porque Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares. E você sabe porque Ele é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Ele fez todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, pode passar para o versículo seguinte? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. Essa palavra beneplácito é uma tradução erudita, de propósito, segundo a sua vontade, segundo o propósito da sua vontade. Eu e você só podemos viver realmente a predestinação, irmãos. Aí de novo, tá? Não esqueça disso. O que é natural foi feito pelo sobrenatural, pelo espiritual. Então, você tem de novo o espaço-tempo. Um dos equívocos que a gente julga equívocos da modelagem calvinista é que Deus simplesmente te elegeu, você está aqui porque Deus sabia já conheceu o futuro. Então, já que você converteu, então ele é aquele paradoxo que a gente vê muito nos filmes, né? Parece que eles são calvinistas, né? O último foi do Flash, né? Aí você vê, não, isso só aconteceu porque algo veio, então fica no loop infinito. Então Deus sabia que você ia ser, então Ele já providenciou para você ser predestinado. Se fosse assim, irmãos, era muito mecânico. A verdade é que a predestinação de Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Não. Porque Jesus disse que a todos que receberem, a Bíblia diz que a salvação ela tem que ser recebida. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você está entendendo? A verdade é que por Deus saber de tudo o que vai acontecer, porque Deus não está limitado ao nosso espaço-tempo. Deus não está limitado à nossa física, Ele é Espírito. Amém? Ele é Espírito. E quando Ele veio ser homem, Ele andou como homem, mas Ele não deixou de ser Deus. Então, o Senhor Ele diz assim, olha, muitas coisas eu tenho para falar para vocês, muitas coisas eu tenho para falar, mas vocês não vão suportar. Porque quando nós caímos, nós perdemos a condição da plenitude da criação. O homem foi feito sem pecado. Mas quando ele cai, então a morte passa a agir no nosso corpo. Quem é que esquece das coisas? Né? Entendeu? E a gente tem uma mania da gente esquecer daquilo que não deveria esquecer e de lembrar daquilo que a gente deveria esquecer. Isso é um negócio complicado. Então, quando você surge, o que seria a predestinação? Não é Deus fazer de você um robô, não é de você estar um fatalismo teológico, não. Quando você surge no espaço-tempo, o Senhor identifica a tua decisão. O Senhor respeita a tua decisão. Então Ele identifica que em tal dia você aceitou o chamado dEle. Porque Ele chamou a todos, a luz veio ao mundo, Deus amou o mundo, o chamamento era para todos os homens.
mas só aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, quando você surge para a salvação, o Senhor disse: agora eu vou fazer com que todas as coisas cooperem para esse meu filho. E o Senhor passa, e você passa a ser, antes da fundação do mundo, você passa a ter a condição de eleito. Você foi eleito por Deus. Você foi eleita por Deus. Não por tua vontade. Sabe, alguém que pediu para Deus vir morrer? Para Jesus vir morrer? Alguém dos irmãos? Antes de você, você acha que alguém pediu para que Jesus viesse morrer? Não, irmãos. Isso foi vontade dele. Isso foi desejo dele. Isso foi decisão do Pai. A eleição, assim como no sufrágio aqui humano nosso, na nossa república, ela é o desejo de quem elege, de quem promove. Agora deixa eu te falar uma coisa. No Brasil, por exemplo, usando o Brasil de novo, para você eleger alguém, para você votar alguém, basta você ser brasileiro, nato ou naturalizado. Aí você vai lá, com mais de 16 anos você vota, tranquilo, certo? Tranquilo. Então, aqui não. Aqui não foi carne nem sangue. Aqui não é carne nem sangue. Sabe, eleição, como eu disse para você, não vou falar de modelo teológico. Eleição para salvação é obra de Deus. E ela vai resultar no novo nascimento, numa nova criação, uma nova criatura. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Então você não faz parte, você foi eleito por alguém que te desejou, por alguém que deu a vida por você. Eleição não foi você que diz assim: eu quero ser salvo, eu vou buscar a salvação, eu vou promover minha salvação. Ou eu vou promover a salvação de um terceiro. Não. Você não consegue salvar a tua esposa. Você não consegue salvar teu filho. Você não consegue. Mas você consegue pela fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Pela fé você pode acionar aquele que vai salvar o teu filho, aquele que vai salvar o teu cônjuge, aquele que vai fazer uma obra na tua vida. Porque a fé, a oração, ela pode muito nos seus efeitos, mas ainda assim vai ser o Senhor que vai fazer isso. Ainda assim vai ser Ele. Sabe, não é porque essa é uma questão tão às vezes fazem dela tão subjetiva ou tão imperativa. Os dois extremos. Porque as pessoas colocam como se dependesse de nós, e aí nós entramos num loop, num parafuso de imaginar que foi as minhas obras que me levaram a Cristo. Deixa eu te perguntar o que eu perguntei de manhã. Alguém aqui foi salvo porque já servia a Deus? Quando Jesus te achou, você estava fazendo as melhores obras? Quando Jesus te chamou, você estava num convento, você estava numa igreja, você estava atravessando as velhinhas, você estava fazendo as coisas, tudo, você estava dando comida, matando a fome dos outros? Foi por isso que Ele te chamou? Ele te chamou quando você era pecador. Não foi vontade sua. Ele te chamou quando você era inimigo dele. Quantos estão entendendo? Ela já tem experiência em escapar dele, né? Então, vamos concluir para a gente ir para o próximo texto.
Ainda lá no 5, por favor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ok. Próximo. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Deixa eu te falar algo importante, queridos. A Bíblia diz, para louvor e glória da sua graça. Por que isso é importante? Porque muitos tratam a graça de Deus como tema, muitos tratam a graça de Deus como assunto, muitos tratam a graça de Deus como doutrina, mas a graça é o próprio Senhor, porque só quem pode ser louvado é o Senhor. Então, para louvor e a glória da sua graça, para Deus manifestar o seu favor, não é por obras, não é porque você merece, não é porque eu mereço, ninguém é eleito pelo currículo. Quantos já viram pessoas que são eleitas, que não têm praticamente o ensino fundamental? Não é pelo currículo, não é pelas obras, não é pelo que faz, não é pela sua experiência, não, foi porque alguém quis, foi porque alguém que podia, tinha autoridade, elegeu. Para quê? Para o louvor da sua graça, para louvar o favor de Deus, para exaltar a bondade de Deus, exatamente naquilo que você não merecia. Porque se você merecesse, não era graça. Porque se você merecesse, não era favor. Porque se você merecesse, era pagamento. Então, o que acontece com quem não é eleito? A pessoa, para comandar, para governar alguma coisa, tem que ter um bom currículo. Ninguém contrata para a sua empresa, ou para uma mega empresa, alguém que não tenha um currículo acadêmico. Concorda? Até para concurso público. No mínimo, é ensino médio. Por quê? Porque tem que merecer. Porque tem que fazer por onde. Porque tem que ter experiência. Porque tem que passar num concurso, tem que estudar, ralar, pagar o preço. Quantos sabem esse versículo que não está na Bíblia? Entendeu? Pagar o preço de noites após noites, madrugadas e madrugada, estudando para passar no concurso. Isso são obras. Isso é alguém chegar lá por obras. Agora, nós conhecemos muito isso no Brasil. Alguém que não tem nem o ensino médio se tornar governante. Por quê? Porque foi a vontade da maioria. Porque foi a vontade de quem elegeu. E assim somos nós, eleitos. Não é porque não é pelo teu currículo, não é pelo que você faz, não é porque você deixa de fazer. É pelo que Cristo fez. É pelo que você ainda vai fazer. Mesmo a pessoa que não tem um currículo, alguém vota nele na esperança de que seja um bom governante, não é isso? Pelo menos essa é a lógica, né? Mas o que acontece? A mesma coisa, ou parecido. Você disse, mas pastor, você disse que Deus me achou quando eu não merecia. Você disse que Deus me achou quando eu estava pecando, e é verdade. Você não foi atraído, Deus não se deixou atrair por você, porque foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Deus não chegou até você, porque você fazia tudo certinho. Não, Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Você está entendendo? Se você se considera uma pessoa assim, eu vou escolher uma palavra, tá bom? Se você se considera uma pessoa muito errada, você é alvo de Jesus. É para você que Jesus veio. Porque Ele não veio para os certos. Você está entendendo? Só que no momento que Ele te encontra, no momento que a pessoa é eleita, ela não tem currículo, mas todo mundo acredita, faça um bom governo, torce para fazer um bom governo, é isso? A mesma coisa. Aí o Senhor, volta no versículo anterior, no 4. No 4, e nos predestinou para filhos de adoção, tá, no anterior, o 4, para que fôssemos santos e irrepreensíveis.
Você está entendendo? Eu não tinha currículo, pastor. Eu não podia, como é que eu vou? Deus me achou quando eu era pecador, ok. Mas Ele te chamou para ser santo. Ele te elegeu para que você vivesse uma vida irrepreensível. Quantos estão entendendo? Sabe, a graça de Deus não é para nós estarmos abusando da bondade de Deus, do favor de Deus, não. A graça de Deus, ela nos educa, irmãos, para sermos irrepreensíveis. Aquilo que a lei não conseguiu, a graça faz. Porque a lei veio para dar o quê? A lei veio para colocar o homem na linha. Não é isso? Ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, mas ela não salvou ninguém. Diga comigo, só quem salva é Jesus. Amém? Só Jesus pode nos salvar. Então, mediante essa eleição, você foi eleito, você não era capaz. Ninguém ia te contratar, nenhuma empresa ia te contratar. Ninguém ia gostar do teu currículo. Não, você não fez isso, ao contrário, você fez isso. Você é a última pessoa que eu ia contratar. Aí Jesus disse, eu quero você. Eu quero. Ninguém te contrata, mas eu quero você. Quantos entendem o que é a graça? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o Evangelho da graça. E o Evangelho, ele é escândalo para os judeus. E ele é loucura para os gregos. Sabe por que é escândalo? Porque fazia com que pessoas que não mereciam, que não andavam, que não se purificavam, que não se separavam, fossem aceitas. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Sabe por que foi de alto a baixo? Porque nunca seria de baixo para cima. Nunca, nenhum sacerdote, por melhor que fosse, abriria caminho para o povo entrar. Mas veio o Filho de Deus e fez isso de cima para baixo, para que todos tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Amém? Então você vê que não é pelo que você faz que você é promovido. Não é pelo que você faz que você é eleito. Não é pelo que você faz que você vai estar de eternidade em eternidade. E você sabe o que acontece com os eleitos, né? Lembra do Brasil? Eu estou falando do Brasil toda hora. Os caras vão lá para Brasília, o maior IDH apesar de todas as favelas, o maior IDH, o maior PIB per capita, o maior tudo, e o maior tudo que não presta também tem lá. E aí pronto, falei, perdão. Aí, olha só, os caras vão para Brasília, são eleitos, aí tem carro, aí tem combustível, aí tem assessor, deixa eu te falar, tem uma mansão esperando você lá no céu. Tem uma mansão celestial. A Bíblia chama de mansões celestiais. Jesus foi quem disse, eu vou, mas eu volto, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar lugar para vocês. Essa é a condição do eleito. Aí estão dizendo, mas ele não merece. Ele não tem um ensino médio, ele não tem um currículo, ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele já foi condenado. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E tudo mais. Irmãos, se no Brasil pôde, por que você acha que no céu? Você está entendendo? Essa é a nossa condição. Aí vão chamar, esse pastor é louco, essa igreja é louca, não sei o que, irmão. Já estão falando isso desde que o Evangelho é Evangelho. Você acha que eu vou parar de deixar de pregar a loucura de Deus? A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Está entendendo? Não paro mesmo. Não tem como parar quando você vê Cristo face a face como Ele é. Pastor, como Cristo é? Mas eu conheço Cristo. Que Cristo você conhece? O Cristo do teu pastor, da religião? O Cristo do teu sofrimento, do teu aperto? Ou você conhece o Cristo que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se você não tem descanso, você ainda não encontrou Jesus. Se você não conhece o manso e humilde de coração, você pode ter encontrado qualquer Jesus, porque Ele disse, virão vários Cristos, virão vários em meu nome. Acautelai-vos. Você tem que aprender dele. Ele é manso e ele é humilde. Tem pessoas que vêm, tem anos de igreja, tem anos de conversão,
mas não têm certeza da sua salvação, vivem uma angústia, não têm paz, não sabem se vão para o céu ou não. Irmão, conheça Jesus, porque quando você conhece Jesus, você encontra paz, você encontra, realmente você encontra descanso para a sua alma. As coisas podem estar de cabeça para baixo, mas você está descansado naquele que te elegeu. Sabe, quando alguém ganha, muita gente fica protestando, muita gente fica... Não é só você que está se surpreendendo, tá? Com essas palavras que estão saindo da minha boca. Eu mesmo estou me surpreendendo, tá? Então, quando alguém ganha, vai lá, protesta, não aceita isso. Mas, você lembra do Brasil? No Brasil, nós não temos como duvidar do nosso inexpugnável sistema eleitoral. Não tem, certo? Então você sabe que a pessoa é eleita e é garantido, não adianta protestar. Não adianta o diabo chegar comigo, com você, comigo, esse não merece. Esse não mereceu ser eleito. Esse aqui não mereceu. Ai, Jesus disse assim, ele não mereceu, mas quem pagou a conta dele fui eu. Fui eu que paguei a conta dele. Ele realmente não merecia, mas eu me coloquei no lugar dele. Você sabe por que você serve a Deus? Porque primeiro ele veio servir. Você lembra quando ele esteve andando aqui? Ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Antes dele te fazer um servo, ele se fez servo. Você sabe por que você o ama? Não é porque você é bonzinho, não existe bondade em nós. Você o ama porque ele te amou primeiro. Foi ele que te amou primeiro. E agora virou um fluxo. Sabe? Agora você consegue amar sem entender até, sem ver, mas você sabe que é real. Você sabe que ele habita. Você sabe que ele te toca. Você sabe que não é natural. Você sabe que é sobrenatural. Então você não consegue mais viver sem esse amor. Mesmo falhando, mesmo errando. Porque o Senhor nos elegeu, e isso fez, eu disse que eleição é coisa de novo nascimento. É novo nascimento. Sabe? Então, sabe, o diploma da tua eleição se chama selo do Espírito Santo de Deus. Existe um selo espiritual. Esse selo não é uma tatuagem gospel no teu corpo. Quantos aqui perceberam que não foram tatuados no momento que aceitaram Jesus? Não existe um selo. Não existe, porque não é no teu corpo. Não é na tua mente. Quantos aqui ainda continuam pensando em besteira, mesmo depois que aceitou Jesus? Alguém? Alguns. Outros são muito... Entendeu? Mas no teu espírito você é perfeito. No teu espírito você é santo com Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. No teu espírito você não peca. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é um mesmo espírito com o Senhor. Você está amalgamado com Deus. Não tem como separar. E a garantia disso se chama o selo do Espírito Santo. Isso é tão forte, irmãos. Sabe, salvação não é coisa de homens, diga amém. Isso é tão forte que quando Jesus fala a respeito dos eleitos, você pode ver nos evangelhos, Jesus fala a respeito dos eleitos, e ele diz assim, que nos últimos dias haveria tão grande tribulação, e assim, tão grande agitação, e haveria muitos que viriam em nome dele. E Jesus disse que, se possível, enganariam até mesmo os eleitos. E por causa destes eleitos, os dias eles vão ser abreviados.
repita comigo: o Senhor não perde nenhum. Se for preciso, Ele abrevia os tempos, mas Ele não vai perder nenhum. Sabe, não tem esse negócio de 50%, 50% de 50%. Não tem esse negócio. Sabe, com Deus é 100%. Sabe, a centésima ovelha, ela estava desgarrada. Não foi ela que voltou. Não foi ela que teve uma crise de arrependimento, de consciência. Vou voltar para o meu pastor. Não. Foi o pastor que deixa as 99 e vai atrás da centésima. Porque ele não perde nenhuma. Nenhuma. Se for preciso, ele abrevia os tempos por causa dos eleitos. E a pergunta que resta eu fazer para você: você já é um eleito? Você se considera eleito? Pastor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou identificar? Muitas vezes as pessoas dizem assim: esse irmão não é, esse aí não pode ser crente, olha o que ele faz. Assiste o jogo do Flamengo, meu. Isso é um pecado grave, tá, irmãos? Assiste o jogo do Corinthians, mais grave ainda. O Rafa não está aqui. Rafa, sinto muito, terça-feira, tá? Sinto muito. Mas assim, a gente costuma medir se a pessoa é ou não é por isso. Mas sabe o que realmente vale? É que no tocar da última trombeta, aqueles que são selados, fala do novo nascimento, fala de nascer de novo, fala de entregar a vida para Jesus, fala de dizer: Senhor, agora quem manda na minha vida é o Senhor. Agora não vivo mais eu, mas a vida que vivo pela fé no Filho de Deus. Fique de pé, por favor. Pastor, como é que eu sei que sou eleito? Jesus tem tanto amor por você. Se você está aqui, é porque Ele está à porta batendo no teu coração. É porque Ele está batendo a porta e esperando que você abra. Por favor, Romanos, na RA, tá, Mara? Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você sabe do que se trata, né? Deus deu o seu único filho por quem não merecia. Isso é graça. Amém? Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente. Irmãos, tudo é pela graça. Tudo é pelo favor que nós não merecemos. Graciosamente, com Ele, todas as coisas. Quem tentará acusação contra quem, igreja? Contra quem, igreja? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Você quer ouvir sobre a justiça de Deus? Olha para a obra dele. Foi lá que a justiça dele foi completa, foi satisfeita. Ali todos os nossos pecados foram castigados no Filho. Você quer saber sobre justiça? Está aqui. Quem tentará acusação? É por isso, irmãos, que eu não tenho mensagem sobre a consciência do pecado. A minha mensagem é que você tenha consciência da justiça de Deus. É que você saiba quem você é. Você está diplomado, você está eleito. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos com Ele nos ares. Essa condição é Deus. Foi Ele que te escolheu. Ele te amou primeiro, e agora Ele está te chamando para viver nesse amor. Se você ainda não sente por alguma razão, ou se você quer experimentar como é ser eleito, eu quero te chamar aqui na frente. Se você sente que ainda não entregou o controle da tua vida para Jesus,
eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que só aquilo que o Senhor pode fazer entrar na tua vida, ceiar contigo e você com Ele. Feche teus olhos nesse instante e fala com o Senhor nesse instante. Veja como Deus, veja a obra de Deus maravilhosa na tua vida. Você não tinha currículo, você não tinha condições, você não tinha preparo, mas agora Deus te colocou nas regiões celestiais, assentados com Cristo Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando um aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Diga! E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando um aleluia, vamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, igreja. Vamos. Em meu coração, diga, não se envergonhe, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais alto. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
que é simples. Estar na tua presença, Senhor. Como é bom saber que nós somos o motivo, Senhor, a razão pela qual o Senhor deixou a tua glória, deixou o trono para, Senhor, para vir sofrer, morrer, padecer por nós. Pai, que esta verdade encontre lugar em cada vida, em cada coração, Senhor, que não haja resistência, Pai, para a obra que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa, de cada filha, de cada filho. Senhor, a cada dia venha nos revelar o quão manso e quão suave, o quão amoroso o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nenhuma acusação, que nenhuma condenação, que nenhuma acusação humana ou condenação humana venha tirar de nós, Senhor, a alegria da salvação. Senhor, venha tirar de nós, Senhor, a convicção de que somos eleitos. Eleitos, Senhor, para de eternidade em eternidade estarmos contigo, morarmos contigo, sermos um contigo, reinarmos contigo. Senhor, olha para cada vida, olha para cada coração, olha para as nossas necessidades, sejam elas físicas. Olha, Senhor, aquele que precisa de cura. Nós oramos pelo irmão Renato, que não pôde estar aqui, Senhor. Nós oramos, Senhor, assim como pela manhã, pela família do doutor Valdir. Senhor, nós oramos para quem esteja nesse instante pedindo por si mesmo, si próprio, ou por um parente, por um conhecido. Venha, Senhor, com o teu milagre em nossas vidas. Pai, aquele que precisa de um escape financeiro, aquele que precisa de paz na sua casa, no seu lar, Pai, em nome de Jesus, venha e reine em nós, reine em nossa vida, dá-nos uma semana de paz, de bênção, de vitórias sobre as lutas. É o que nós te oramos e é o que nós por tudo te louvamos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus seja com você, seja com toda a tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.